do aquarismo, cara, acho que nem eu sei. Porque faz tanto tempo, e não é que eu sou velho, eu sou experiente. Mas é assim, a brincadeira realmente começou, eu sou eu nasci no Recife, né? Eu sou pernambucano, Itageno, do Frevo. E eu morei perto do mar, na minha infância, né, durante um bom tempo, e eu tinha o hábito de pegar peixinhos, sargentino, donzelinha, adorava aquela donzelinha nacional, aquela amarela com o capeta, aquilo ali. E eu levava para casa, colocava em potes de plástico e por aí eu ficava tentando fazer com que eles vingassem, né? Agora sim, que oficialmente aquarista mesmo, eu tive o meu primeiro aquário, coisa de 20 centímetros, com uma armaçãozinha de ferro e com massa de vidraceiro ainda e tudo mais, foi quando meu pai me comprou um beta, fêmea. Né? A gente era de uma origem com poucos recursos financeiros, quando a gente era novo, e eu ganhei uma beta fêmea e foi dela que eu comecei a brincadeira de entrar no mundo do aquarismo. Eu tinha 8 anos de idade, cerca de 8, 9 anos de idade. E de lá para cá eu não deixei mais de ter aquários. E foi por aí que começou a brincadeira, foi com uma beta fêmea. O senhor esteve presente na primeira edição da conferência e na segunda agora. Agora fui convidado. Depois de um evento desse, você acha que o público se preocupa com o que é mais? Acima de tudo, preservação ambiental. Eu percebo que esse tipo de atitude que o Brasil está tendo, e eu me sinto muito feliz de fazer parte desse movimento, gera uma consciência ecológica real e não, desculpa a palavra, hipócrita do problema. É muito, assim, a gente vê muito, eu comento isso inclusive num dos vídeos que eu tenho no meu canal sobre aquarismo marinho e preservação ambiental, onde as pessoas têm muito hábito, acham bonito, ser ecologicamente correto hoje virou uma coisa bonita, chique, né? Mas a forma como é feito virou uma coisa chata. É muito comum você verificar pessoas que defendem o meio ambiente, defendem os recifes de corais e não faz a menor questão de pisotear, pisar nas pedras quando vão fazer a visita aos recifes e tudo mais. E uma coisa que eu penso especificamente relacionada a esse tipo de evento que é realizado é que ninguém, isso não é no Brasil, isso é no mundo inteiro, não há no mundo nenhum preservador do meio ambiente, alguém que preserve o meio ambiente mais do que um aquarista no que tange respeito a essa área da natureza. O hobbyista que realmente descobre o aquarismo, eu vou até comentar isso na palestra de hoje, o hobbyista que descobre o aquarismo como ele é de fato, é o que mais preserva o meio ambiente, é quem mais cuida. Porque eu me lembro muito disso, eu chorei quando depois que eu percebi, sabe quando você acorda? Eu tenho uma rocha de um coral nacional, lindo, um cérebro nacional, azulado, aquele muito bonito, né? E eu tirei ele de Porto de Galinhas, 91, se não me engano foi o ano, para montar, para colocar no meu aquário, e nesse momento a gente usava os aquários secos, colorava isso tudo. E eu cheguei lá no hotel, lá em Porto de Galinhas, pedi um balde com um bloco de piscina, tirei lá uma pedra maravilhosa, está comigo até hoje esse esqueleto, mergulhei dentro do cloro, né? E aqui o bolo era o tal do caranguejo, camarão, mas tinha de bichinho ali saindo, era brincadeira. Matei, clorei, ficou branquinho e levei para montar para fazer o meu aquário. Foi mal necessário, fez parte do crescimento, né? Da evolução do aquarismo. Anos depois eu volto lá e eu vejo as peças de coral e hoje, com o conhecimento que nós temos, com a consciência real, ecológica que nós temos, você sabe que aquilo sequer você não pode nem quebrar as espículas calcárias dele, que você pode levar ele à necrose, à morte, à infecção humana. Então essa consciência ecológica real que o aquarista cria, de fato, eu acho que é o melhor benefício. E tomara que sejam feitos mais eventos nesse. Bacana. E na sua visão, o que falta para o aquarismo marinho crescer? Aquarista. Aquarista marinho crescer. Aquarista. Faltam mais aquaristas. E para que mais aquaristas possam existir, é preciso tornar o hobby acessível a mais aquaristas. No final da década de 50, começo da década de 60, alguém, um chinês, que nós vamos comentar também na conferência, não vou estragar a surpresa, ele percebeu isso.
E quando num dos meus vídeos eu falo que nós fazemos, na verdade, é brincar de imitar Deus, né? O que falta é a pessoa ter consciência disso. Montar um aquário marinho é montar um planeta novo. Aliás, montar um aquário, montar um jardim, não é, sabe, eu vou montar um gramado para jogar futebol. Você está montando um planeta, você tem que partir do princípio da criação da vida. Se você não tiver o conhecimento básico disso, não o teórico, fórmulas químicas da amônia, como é o ciclo, quantas moléculas vão, isso não é, mas o conhecimento prático disso. Se você não tiver o conhecimento prático disso, você começa errado. E eu percebo muito no meu canal, nos grupos de WhatsApp, nas entrevistas que a gente dá, nas respostas das perguntas que os clientes me fazem. Os clientes não, é cliente, às vezes eu confundo cliente com paciente, eu não sei se eu estou gostando na loja. Que os clientes me fazem é justamente isso. São coisas básicas, sabe? Como, eu estou com um aquário ciclando faz 3 meses. Não. O ciclo do nitrogênio tem o seu prazo, de 28 a 35, 36 dias, malemar um pouco. Se passar, depende do tamanho da matéria orgânica que está decompondo. O que você tem é um aquário montado há 3 meses, não ciclando há 3 meses. Tá? Então, existem, assim, coisas básicas mesmo, coisa básica. É você ser alfabetizado sem saber soletrar. E eu percebo, sabe, esse tipo de dificuldade hoje no mercado, na cultura, né, quando comparado com o aquarismo lá fora. Você tecla no YouTube, no Google, né, no Amazon, você tecla lá Reef Aquário Reef Books, né? Livros sobre recifes de aquário e coral. Passa de 6 mil títulos. Se você procurar no Brasil, eu conheço 3, 4 títulos. O meu título, o título do nosso amigo do Sérgio, o do João Carlos Basso. Qual mais? O do Tamid, que lançou um livro dele. Qual mais? Para chegar a 6 mil títulos. Então, é isso que falta no Brasil. Está faltando aquarista. Aquarista que, sabe, que não seja praticante de aeromodelismo e faz aquário. Baixista, toca e faz aquário. Elétrica, adora eletrônica, adora software para automatizar, esquece o aquário. Falta biólogo amador. O aquarista tem que ser biólogo. O principal dele é um biólogo, depois químico, e aí vem o restante. Então, quando você tem como hobby isso, gostar de biologia e gostar de bioquímica, aí a coisa fica bem mais fácil. E o senhor também é escritor, né? O senhor foi um sucesso de vendas. Você disse o senhor? Sim. Você é chamado de senhor? Não foi um sucesso de vendas. Mas você lançado agora em 2018? Então veja bem, ótimo. Eu fiz o meu livro, foi lançado em 1997, não foi uma produção independente, portanto eu não saí de porta em porta, eu já exercia odontologia, e por conta disso o livro foi um acaso. Se houver tempo para isso, eu até conto porque o livro foi lançado, não vem ao caso agora, ou vem com você a questão da entrevista. Mas o livro foi lançado em 97 e quem se encarregou da distribuição em território nacional foi a editora Livraria Nobel, na ocasião. E a Nobel, ela tinha bastante livrarias, hoje são só em shopping centers, aquela coisa toda. E assim, ela tem aquele grupo do Márcio Vieira Infante, enfim, tem uma série de autores, né, que lançavam outros livros, e basicamente sobre aquário de Recife de coral, aquário de rocha viva, porque todos eles até então eram da base do corar os esqueletos de coral. Então, o que ocorreu na ocasião foi que eu fiz o livro, mandei para a Nobel uma prévia, e eles aceitaram, e do dia que eu mandei para eles até o dia da publicação foram quase 4 anos, entre revisão ortográfica, etc. O livro foi para a praça, foi para o mercado, e eu trabalhava como dentista, como odontólogo, não era aquarista profissional, empresário. Tá? E então vendendo, aí teve aquele pool de venda legal, dos primeiros, foram 3.500, 3.600 livros, eu não me recordo agora. Fui vendendo, acho que vendeu tudo no prazo de uns 4, 5 anos. Já o livro do nosso colega, do Sérgio Gomes,
Ele fez a produção e ele, aquarista, ele é empresário, ele já tinha uma loja, né, referente a isso. Então ele bancou a publicação, ele foi de loja em loja, ele foi em Itaquera, então em todo lugar, até hoje, depois do canal do YouTube, eu fiquei um pouco mais conhecido nesse ponto, que eu tenho um livro no mercado. Mas hoje, muita gente que é aquarista há 10, 15 anos, você fala, eu mostro o meu livro na loja, a pessoa olha, você conhece esse livro? Não. Porque a Nobel ela tem todas as áreas. Filosofia, geografia, ela não é específica, é diferente, entendeu? Então não houve um trabalho de marketing adequado para isso. E a gente sabe que isso é extremamente importante, se já é hoje, antes sempre foi. E o meu livro, nessa questão, eu comecei nesse ano aqui, desde janeiro, eu peguei para fazer a reescritura dele, atualizando, tirando os capítulos que estão obsoletos, a essência, a forma continua, porque quando eu escrevi o livro, eu estava do lado de cá dos balcões das lojas, eu era consumidor, eu tenho a visão de consumidor. Hoje, eu reescrevendo, eu estou do lado de lá, hoje eu vendo produtos, porém, eu não deixei de pensar que eu quero comprar, ou que eu quero vender aquilo que eu compraria. Esse é não sei, acho que está ligado à minha educação, à minha crença. Eu acho que você tem que tratar o outro como você gostaria de ser tratado. É o princípio básico do sucesso. E enquanto você não fizer isso, filho, você vai ficar patinando. Não adianta nem ter 4x4, você patina. E é assim que a gente faz, né? Hoje eu tenho os produtos da Aquashow. A Aquashow agora está com a marca registrada no todo o território nacional. Então, aqueles que estão me ouvindo, que quiserem usar o nome Aquashow para abrir lojas em outros estados do país, não vai poder mais. Né? E quem tiver vai ter que dar um jeitinho de trocar o nome, porque agora o registro é oficial. E o que é que eu vendo? Eu vendo aquilo que eu uso. Eu vendo exatamente aquilo que eu uso nos meus aquários. E que vem me fazendo feliz há muito tempo. Então o que eu quero é isso, eu quero mais pessoas felizes. E aí, voltando ao início, né, para a gente não se perder, quanto mais aquaristas você tiver, melhor. O que falta para o hobby é aquarista. E aquarista você só vai ter se você trouxer, se você levar a possibilidade financeira ao consumidor. Então você monta um aquário, você não consegue montar um aquário se você não comprar essa maleta de teste. Consegue porque eu sou aquarista desde os meus 8 anos de idade. Meu primeiro aquário marinho eu montei em 1984. Eu me casei em julho de 84. E no meu apartamento, depois de casado, agosto de 84, foi uma das primeiras coisas que entraram no apartamento, depois dos presentes de casamento. Foi o meu aquário marinho. E de 84 até hoje, sequer eu comprei um teste de pH. Nunca fiz teste nos meus aquários. Eu já fui criticado como irresponsável por afirmar um negócio desse. Sacrilégio, blasfêmia. Como assim? Não faz teste? Não tem que ter. E se você tiver, óbvio, se você quiser pilotar uma Ferrari no autódromo de Interlagos, você precisa de um conhecimento maior de direção. Você precisa ter mais habilidades, você precisa ter mais experiência. Você não pode pegar um cara que tirou a carta, botar uma Ferrari na mão dele e falar, vai no autódromo de Interlagos, eu quero você a 300 por hora. O cara vai se matar, não tem como. É óbvio. Então exige experiência. Porém, se você quer ter um aquário 100 litros, 70 litros, 200 litros, 5.000 litros, com o nosso método, dá. Dá porque eu tenho provas físicas disso. Eu tenho a loja há mais de 4 anos, e faz mais de 4 anos que tem aquários tocando. Todo dia eu recebo, Alberto, muito obrigado. Graças a você, eu pude finalmente ter o meu aquário marinho. E me mandam foto, eu me surpreendo com uma coisa. E eu vou ser sincero com você. Eu estou na reforma da minha loja, graças a Deus, está ficando lindíssima. Tem gente que fala que vai comprar ingresso agora para entrar nela. E o nosso ícone da loja, o Big One, o aquário mestre da loja, ele já passou por acidentes de percurso, já passou, acho que por 2 era glacial, 2 de tsunami, 2 terremotos. Cara, e por conta da reforma, no meu último vídeo do canal dá para vocês verem o que aconteceu.
desabando o teto em cima do aquário. Uma poeira. Até o tripé que eu trouxe para filmar hoje não teve condição, eu tive que passar a borrifar um ar nele, da poeira da loja da Reforma. E eu esvaziei o aquário inteiro, deixei o aquário quase 1 hora sem água, arrastar, o bicho é pesado. Tira de um lugar, bota para o outro, os corais tudo fora d'água, só borrifando água nos corais, SPS, LPS, JPS, SPS, FDP. FDP é Filho de Deus perfeito, tá? Não é o que você pensou. E tudo lá dentro, 1h30 depois, joga a água de volta, enche de água, liga a bomba. Cara, era 1h30 da tarde, eu enchi o aquário, fiz um vídeo às 5h30, 6 horas da tarde. Parecia que eu tinha acabado de montar o aquário, água cristalina, limpa, os corais tudo bonito, não morreu nada, não perdi nada, não branqueou nada. E tá lá. Não pus carvão, não pus ativadores, porque o sistema ele cria uma biologia própria. Há um equívoco, muitas vezes eles falam assim, você monta um sistema natural, então você não precisa pôr a mão. Negativo, pelo contrário. Porque para montar um aquário para não pôr a mão, você compra uma TV de 4K, 4 pixels, sei lá como é que chama essas coisas aí. Bota uma 4K na sua tela, filma lá, pega um mundo, planeta água, pega... Deixa lá, você não vai precisar pôr a mão. A imagem vai ficar, pode ser até 3D. A pessoa entra na sua casa só entra de óculos, aqui só pode entrar de óculos. Tá bom. No Japão, você não tira o sapato no Japão? Tá, aqui você só entra de óculos. Bota o óculos, você vai ver o aquário vivo lá, bonitinho. Você não vai precisar de pôr a mão. Então, é preciso não perder a essência, o prazer de pôr a mão, de cuidar, de limpar o vidro. Isso é prazeroso para quem é do hobby, né? E é bacana, muito bacana. Obrigado, gente. Vamos lá, chegou o dia, né? Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado a todos os repassados, papai. Boa noite, boa tarde, bom dia, nem sei que horas são, agora que acabou a oração. Vamos lá? Vamos abrir aí, vamos brincar. Vou tentar. É inevitável, eu não vou poder pular esse comecinho. E assim, ó, deixa eu avisar uma coisa a vocês bem legal. A palestra é princípios básicos, tá? A gente visa como começar, o que você deve fazer de imediato, porém cada uma dessas coisas das quais eu considero e outros autores consideram como princípios básicos, existe para cada uma dessas 3 coisas que nós vamos colocar aqui, dezenas, talvez centenas de formas de se fazer. Então, o meu método, que não é meu, é um método que vem de vários autores, né, Jacob Nielsen, Julius Sprum, Charles Dilby, Daniel Knobbe, nós vamos mostrar alguma coisa deles, enfim. São métodos de pessoas que estudaram desde 1958, 57. E é baseado no que está aqui, ó. Isso aqui é o grande princípio básico, o resumo da palestra é isso aqui. Não há nada dentro do aquário de vocês que não foi vocês quem colocou. Ou vocês, ou o filho de vocês, ou a empregada de vocês, ou a sogra de vocês. Né? Mas, bom, vamos lá, vamos brincar de falar. Eu acho que dispensa essa aqui, né? Todo mundo me conhece aqui, sou Alberto Bacelar, cirurgião dentista, e estou na brincadeira aqui montando aquários e realizando o sonho do pessoal. Vamos lá. Quem é esse cara? Um de cada vez. Beleza, vamos passar. Lin Chi Eng. E seu aquário, foto do final dos anos 50, por isso que eu falei foi em torno de 58, 59, início dos anos 60. O que esse cara tem de importante? Simples, todo mundo está aqui hoje por causa dele. Só isso. Só isso. Mano, curiosidade, no final dos anos 50, esse cara, um homem de descendência chinesa, morava na Indonésia, desenvolveu um sistema natural para a manutenção de corais e invertebrados. Em 61, publica-se na revista Tropical Fish Health Magazine, que eu assinei durante muitos anos, quando ele escreveu este artigo e incluiu a seguinte afirmação, abre aspas: meu objetivo ao escrever esse artigo é apresentar um novo sistema, não é novo, é tão antigo quanto quando Deus criou os oceanos e seus conteúdos, para ajudar os robistas marinhos em todo o mundo com a maior facilidade e simplicidade. É por isso que eu entrei, é por isso que eu abri a loja. Eu fui numa loja montar um aquário depois de um tempo ausente do hobby, e eu falei, cara, como assim?
Não, sem isso, você não consegue montar um aquário marinho. E eu com um ano, há 6, 7 anos, montado sem nada daquilo. Então eu falei, eu devo ter uma aberração extraterrestre na minha casa, né? Vamos lá. Se o artigo for o primeiro passo importante, pois enfatizou o uso do que ele chamava de pedras vivas, que infelizmente ele também explicou muito pouco na época. Como é que ele fazia? A luz solar era a fonte principal e as mudanças, TPA, regulares de água com a água do mar, natural, que ele morava num ambiente que permitia isso aí, e uma pequena bomba de ar, um compressor de ar que fazia aquilo se movimentar. Com isso, ele foi um dos primeiros a manter invertebrados e pequenos peixes vivos por muito tempo em seu aquário. O sistema foi abandonado e só foi desperto nos anos 70, final dos anos 70, começo dos anos 80, porque até então a tecnologia não permitia imitar a bomba de ar de forma legal e a luz do sol de forma legal. Manda. E olha só que interessante, as tais pedras vivas, curiosidade sobre ela. Isso aqui é um estudo realizado, extraído do The Modern Coral Reef Aquarium do Steve Fossa, tá? Um gráfico que representa miligramas por litro por dias. O aquário montado sem a rocha viva, rocha seca. Entenda que o seu aquário, depois de 2, 3 meses, ele já está aqui. Ó. É natural que isso aconteça no seu aquário. É natural. Quando você tem uma quantidade de rocha suficiente, seja sandbar, seja sintética, seja ela qual for, se você tem um substrato, uma quantidade de região suficiente para agregar a biologia que você precisa para a modificação do ciclo do nitrogênio, que leva esse tempo que você está vendo aqui, você vai ter naturalmente vai baixar o nível de nitrato no seu aquário. Então, com o aquário montado no início, esse é o ciclo natural do nitrogênio. Isso não muda. Como gravidez são 9 meses, eu sempre repito isso. Ok? Com rocha viva, sem rocha viva. Olha que interessante. O que significa esse estudo feito por esse cara aqui, esses dois indivíduos, num livro de 500 páginas, um livro americano muito bacana, muito legal, 400 e tantas páginas, ele pegou a rocha fresca, fresh rock, tirou do mar, jogou dentro do aquário, montou com um cascalho tirado do mar, jogou dentro do aquário e fez um acompanhamento. E as parasitas e as pragas, pois é, estava junto, não deu nada. Tá? E ele fez isso, não foi em um aquário, centenas de aquários na universidade da Alemanha, onde ele fazia os experimentos dele. No livro está muito bem explicado, muito mais legal. Pode passar. Então, os princípios básicos que o nosso amigo lá, o Lin Xin, descobriu, é o princípio que a gente utiliza no sistema de Berlim. O que ele fez vem até aqui. O sistema Berlim modificado acrescentou isso aqui. Então é uma forte iluminação. Que iluminação? Aquela que ilumina os corais na região equatoriana. Ok? Segunda coisa, as marés, movimento de maré, vai, sobe, desce maré, 4 vezes alternando por dia em média. Né? Em média não, é o valor. 4 vezes por dia sendo modificado com períodos de tsunamis, El Ninho e por aí vai, movimentação. Elementos naturais, que é a tal da pedra viva e o próprio coral. Uma das formas que você tem de limpar a sua água num aquário novo é colocar coral. Isso é um dos motivos pelo qual a gente sempre diz que é muito mais legal você pôr primeiro coral do que pôr o peixe. O coral ele filtra, o coral come até parasita. Dependendo do tamanho, dependendo do estado de larva do parasita, ele fagocita dependendo da espécie do coral que você tiver. E por último, fechando, que já entra o sistema Berlim modificado, foi adicionado esses suplementos, que agora a Aquashow todo mundo sabe, está comercializando os elementos que a gente utiliza, e o uso de um bom skimmer. Nos anos 70, pelo próprio desenvolvimento tecnológico, os skimmers não tinham mesmo a eficiência de hoje. Eram quase todos skimmers caseiros, né? Hoje você pega um skimmer de proporções bem reduzidas, mas ele tem modificação no impeller, ele tem modificação na voluta, ele tem modificação na coluna, ele é cônico, e tudo isso muda muito. O cara acha que está pagando o quê? Está pagando um pedaço de acrílico de cano com uma bomba jogando ar lá dentro. Está pagando estudo e muito estudo. Tá bom? Então, esse método que a gente utiliza, em 1994 eu fotografei, isso aqui foi tirado de arquivos de fotografia que eu digitalizei, enfim, eu preciso até melhorar isso, tá? Mas graças a Deus a gente não está tendo muito tempo, mas é o aquário da Sea Life, talvez uma loja que todos aqui conheçam, na Cantagalo, o Edson, tirado. Isso aqui é um aquário de 2 metros,
Foi a única foto que eu tenho. Esse aquário, a parte de baixo dele, tudo era com soft coral, a parte média dele era com o LPS e a parte alta só com SPS. Acróporas maravilhosos, HQI. Eu usava só HQI, isso aí. Pode passar. Tem mais. Esse é o aquário daquele que vos falo em 95. Foi esse, eu publiquei o livro em 97. Foi esse aquário que deu origem ao meu livro. Montado, mantido, todo ele baseado no que eu ensino para Berlim. Gorgônia roxa do Caribe, SPS, bastante, Tridacna, vou mostrar para... pera um pouquinho. Volte. Aí, obrigado. Escolimia, nada disso era proibido na ocasião. Tá? Escolimia, o Elsie... Rabo de macaco. Rabo de macaco. Esse rabo de macaco que está aqui é o que está comigo até hoje. Até hoje. Até hoje. Desde 95. O verdadeiro paletó, que é esse aqui, é o único paletó na literatura. Eu já perguntei para biólogos, para todo o pessoal, chamou um monte de coral de paletó, não sei o que. Paletó para mim, que eu conheço, é só esse, o paletó Caribe. Tá? Então, aqui ó, os frogs, enfim, tinha bastante coisa, pode passar. Eu tinha o Yellow Tang, o Bubble, são corais nacional. As fotos não ajudam muito, mas enfim, pode passar. A Tridacna, esse aqui é um Poritz nacional também, que eu tinha muito lindo, já lotado de alga calcária. Essa foto em 95 eu montei em 94, estava com quase um ano esse aquário. Esse aqui é o caninho da bomba que saía do SAMP. Esse aquário era um aquário 80, 30, 45 de água doce. Eu fiz, supondo que isso aqui seja o vidro de trás, não é o vidro do fundo, né, Moisés? É verdade. O vidro de trás não é o vidro do fundo. Não. Então esse é o vidro de trás, eu fiz 3 furos aqui, ó. A água descia e lá atrás eu fiz um SAMP traseiro e a água subia pelo outro lado e voltava. E aqui é a bombinha de retorno. E do lado de cá eu tinha uma SB 1000 interna. Então era uma SB 1000, era uma 1000 do lado de cá e uma SB 1000 do lado de cá. Uma de cada lado funcionando direto. Manda lá. A Tridacna tirada em close, eu tinha uma lâmpada HQI 150 watts, 10.000K. Anos. Crescia, pode passar. Milébra alcicórnea, Milébra alcicórnea nacional, aquele cérebro brasileiro, aquele verde clarinho azulado, lindo esse coral, maravilhoso. Enfim. Isso aqui é tirado do livro do The Reef Aquarium, do Jules Pruno. Se alguém tiver isso em algum aquário aí, puder me mandar fotos a respeito, eu agradeço, porque eu nunca vi. Então, uma colônia de água calcária compete até com coral, né? Lindo, olha que peça espetacular. Um aquário mantido, tudo isso com o sistema de Berlim, tá? Tudo que eu estou mostrando aqui é o sistema de Berlim. Vamos lá? Esse é o aquário do Marco Silva Cordini, foi um biólogo que me ajudou muito na execução do livro, em 94. Tinha também Alimeda, pouquíssimos aquários eu vi alga de Alimeda viva, crescendo dentro do aquário. Ela tem assim, a alga consome cálcio, sabia? A alga, ela tem todo silício, sílica, no caso, ela tem cálcio, ela tem magnésio, ela absorve tudo, tanto quanto o coral. O coral mole come cálcio, também absorve, né? Também é ótimo. Absorve cálcio, então tem que repor assim mesmo, que não seja um aquário de SPS. Olha que lindo do Marco Silva, como disse. Esse aquário dele tinha 1,40 m, 50 santo embaixo. Era lindo, lindo esse aquário. Lotado de água calcária. Lindíssimo o aquário dele. Pode passar. Esse é o aquário do nosso... Opa, risófora aqui na parte disso. Aqui foi em janeiro de 2017. Está incorporado. Sai daqui, senhor. Vamos lá. Esse é o Big One, antes inclusive do maremoto que quebrou lá o vidro traseiro. E um monte de coisa. Olha, eu vou mostrar. Presta atenção nesse pedaço aqui, ó. Você não chama esse paletó? Quer botar Não, isso aqui não é nada paletó. Paletó está proibido. Paletó é proibido. É coral nacional, é proibido. Então, olha que legal isso aqui, o quanto está preenchido de coral, tá? O tamanho, olha o tamanho dessa colônia aqui, ó. Presta bem atenção nessa foto. Esse aqui, esse é um 5560 de altura. 2 HQI 150 e faz 8, 10 meses eu adicionei 34 watts de LED azul royal para dar o Photoshop. Olha, esse aqui viu o último vídeo que eu mostro a reforma da loja, que eu tiro a água de dentro do aquário. Isso aqui, ele está desse tamanho. Desse tamanho. Ele soltando aquela baba, aquela coisa. Até o maluco falando sobre ele. Tem esse aqui. Esse é o maluco que me ajuda muito lá na loja, Rafael. Vamos lá, vamos ver. Ó. Aí isso aqui já é depois da quebra. Olha a diferença que tá. Em outubro. De janeiro para outubro.
Olha como está isso aqui, ó, já coberto. E aí eu tenho uma foto agora, mais recente do nosso amigo, pode passar. Antes da reforma da loja agora. Vocês percebem que você mal vê rocha agora. Olha o tanto que cresceu essa Acrópole aqui. E aqui quebrou, porque eu tinha uma montípora das vermelhas, né? Aquelas mais simples e tal. Ela está na abertura do vídeo do canal. Dá para ver um close que eu tiro dela, uma imagem. E ela fraturou porque eu tive que desmontar, tirar as rochas quando quebrou o vidro de trás, enfim. E daí, esse é o Big One com um sistema que não funciona. Pode passar. Alberto, só volta ali, só perguntar o nome de dois corais. Eu não sou muito bom com o nome de coral, não. Fala. Ali é uma Hands Devil, essa amarela. Ah, esse negócio de Hands Devil, esse negócio de leather, finger leather, isso que normalmente é o mesmo coral, viu? Normalmente é o mesmo coral. A mudança se dá devido à posição em que ele se encontra na natureza e no aquário é dessa forma. Se você tiver uma iluminação mais intensa, o coral não tem por que se abrir para receber luz. Ele cresce em direção à luz, então ele fica mais pontiagudo, ele cresce os dedos. Se você tem uma iluminação menos intensa, a tendência dele é se alargar mais para aumentar a sua área de absorção e fazer a fotossíntese das outras. E esse amarelo? Esse aqui? Esse é um leather comum. Mas as fotos mudam tudo, as cores. Quem vai na minha loja e olha o Big One fala: caraca, velho, não tem nada. É ou não é? Esse é show de bola. É outra praia. É outra praia. Ao vivo, é outra praia. Vamos? Esses são alguns aquários nano da loja. Esse aqui é o Big One, uns pedaços daí, pode mandar ver. Esse é o aquário da minha casa em janeiro de 2017. A boca que está aqui, eu pus ela para trás. Olha o tamanho dela, tem 30 centímetros de diâmetro. Olha o quanto cresceu isso aqui. Essa me venderam como sendo do Caribe, mas eu tenho certeza que nós somos criminosos aqui dentro. Tenho certeza que ela não é do Caribe. Essa marrom que você comprou. Essa é a pupa. Essa. Parece uma panisnéria. Aqui é a Plexuréurea, é a raba de macaco. É uma gorgônia raba de macaco. Tá? Essa é aquela que estava no meu aquário lá, que vem passando de pai para filho, agora está na terceira geração. Muito obrigado, meu Deus, eu vou passar em tudo dela. Será que se arrancar ela só do aquário para outro canto, ela já vai soltar esporte e se dividir igual, saca assim? Não, seria verdade. Que é uma boa. Vamos lá, bora. Olha só, o Daniel Kenobi, olha o cara aqui dentro. Vocês percebem a cor amarelada? Ele montou o aquário dele só com HQIs de 500 watts, 6.500K. E quando perguntaram a ele, ele falou: poxa, mas você tem tanto aquário, tantos corais lindos, acróporas, né? Por que você não põe mais azul, que fica mais bonito, cria menos alga? Ele falou: não, a alga vem porque eu dou comida. Se você não der comida para ela, ela morre. Qualquer animal que você não der alimento, ele morre. Qualquer organismo que você não der alimento, ele morre. E quando eu mergulho, a cor que eu vejo é essa. Ninguém vai mergulhar e vai achar aquelas cores top. Pessoal, não existe isso na natureza. Estou falando alguma bobagem, o rapazinho do Recife aí, acaba da festa. Vive em cor de galinha lá fazendo a gente babar, botando foto, se achando. Bora! Equilíbrio biológico. É isso que é a base do aquarismo. Nada sobra, falta. Né? Vamos lá? E como é que a gente consegue isso? Primeira fonte luminosa. Aquário marinho não pode pegar a luz do sol, porque dá problema. Oi? Eu já vi um aquário só por luz do sol. Oi? Como assim? O coral, 400 milhões de anos de evolução, por conta da estrela Sol, aliás, a vida no nosso planeta é por conta do Sol, e aquário com luz do Sol dá problema, aquece muito, opa, aí sim, o problema de aquecer vai virar um forninho, você vai ter que ter um sistema bom de refrigeração. Mas não há iluminação mais legal do que a luz do sol. Então, luz, quantidade e qualidade semelhante ao espectro solar, primeiro ponto está bem. Segundo ponto, a qualidade da água que você está utilizando. O que é uma qualidade de água boa? E como eu falei no início, existe 10, 15, 30, 100 formas diferentes de você conseguir isso. Não vamos discutir elas aqui. E por último, o controle de água. Todo mundo concorda que isso aqui está dependendo desses dois, né? Ok? Escolha certa dos habitantes. Você vai botar um leão numa jaula para ele fazer amizade com um antílope. Todo mundo já sabe o que vai acontecer, não é verdade? Então, como é que a gente faz? Vamos lá. Baseado naquilo, tripé do sucesso: quantidade e qualidade de luz, qualidade da água e controle de águas. Trabalhe sempre
não é 1, nem 2, nem 3%. 100% dos problemas de aquários, de lagos, de qualquer sistema em cativeiro aquático, está ligado a isso aqui. Se você não tiver o controle sobre esses 3 fatores, não fique gastando dinheiro. Comece pelo primeiro, está correto? Se não estiver, corrija. Antes de comprar produto, antes de gastar, corrija o seu sistema de iluminação, passe para o segundo e acima aí. Então vamos lá. Quantidade e qualidade de luz. Tudo fora d'água, hein? E não é por 1 minuto não, hein? A maré aqui às vezes leva 2 horas. Às vezes mais, dependendo da maré de... que eu esqueci o nome. Maré morta, as maré mortas, meu Deus do céu. 3 horas às vezes fica lá. E eles ficam com aquela gororoba, aquele agosma, né? Aquilo ali é iodo puro, eles são produzindo protetor solar. O pessoal coleta aquilo lá fora para fazer análise, para desenvolver proteção solar. Como é que faz o protetor? A altíssima taxa de iodo é preciso para poder desenvolver os pigmentos e tudo mais. Então bora, olha lá, que bonito, ó. Bonito pra caramba. Bora! Qualidade e quantidade de luz é ligada. Primeiro, seleção dos acessórios. Isso é relevante. Você pode ter uma excelente iluminação com qualquer tipo de lâmpada. O importante é que a lâmpada tenha as características que você precisa. Se é LED, se é HQI, se é tubular, se é filamento, se é tubo estéreo, não importa. O importante é que ela tenha isso que a gente precisa aqui embaixo. Quantidade de luz e a qualidade da luz está ligada. A temperatura de cor e a potência. É mais fácil você ter algo com o que começar. Porque se na natureza você tem uma acrópora do lado de fora da água, onde você tem 6, 7 mil K de temperatura no meio-dia, verãozão, e você tem ele a 20 metros de profundidade, é porque esse coral se permite estar em diversas posições, desde que ele tenha o seu alimento e desde que ele tenha alimentação para suas algas que dão a simbiose para ele. Então, no aquarismo, eu aprendi naquela tal receita básica da coisa, que se você começar de 0,6 a 1 watt-litro para os aquários onde você tem mais exigência de luz, corais mais exigentes, e os 0,6 para soft, para corais de menos exigência, você sabe como começar. Eu vejo muitas vezes o cara comprando luminária importada, pagando top, não sei o que, 120 watts para colocar num aquário de 250 litros. A luminária ele paga 3 mil, 2 pau, ele pode pagar o que for. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não para aquele tipo de coral que ele falou que queria ter. Não, eu quero ter só leather. Eu quero ter só coisa, só praga. Deve que a pessoa chama de praga. As queixênia, Quênia, enfim, pompom, né? Pompom? Não, mas então, pode ser que funcione. Não, mas eu quero um tipo, eu quero hammer, eu quero frog, eu quero... Não vai virar. Você precisa saber o que você quer criar. Temperatura de cor acima de 10 mil é obrigatório? Não, é mais fácil, facilita a vida da gente. Porque na natureza, a temperatura da cor do sol é 5.500, 6.000. E não há alga, porque não há nutriente. Porém, o controle é diferente. Para nós controlarmos isso, que vai vir na próxima item, que é o controle da água, é muito mais fácil você obter sucesso quando você usa. Além de que o aquário é um objeto de decoração. Então eu não gosto do aquário com a luz amarelada da cor que a gente mergulha. Né? Eu aprendi na fotografia que você pode colocar um filtrozinho para tirar as rugas, tirar as manchas. Por quê? Que há de errado isso, né? Maquiagem, mulherada aí que gosta. Temperatura de cor acima de 10 mil K favorece. Favorece, sim, o não desenvolvimento da alga, porque elas têm, tanto que os ATS, os algas e tudo mais, são feitos com lâmpadas que tendem abaixo de 6, 5 mil K para baixo. Não é isso? E o fotoperíodo de 8 a 10 horas. Eu vou ser mega sincero com vocês. Eu coloquei os 10 horas porque muita gente usa e não tem alga, dá certo e contra fatos não há argumento. Mas você está pagando 2 horas de luz a mais por dia sem necessidade. Então, quando você dimensiona corretamente o sistema de iluminação, 8 horas funciona. É mais do que suficiente. 100%. Seja para LED, seja para T5, seja para esse cara tocar muita guitarra. Seja para T5, seja lá para o que for. Ok? Então, curiosidade, o LED funciona desse jeito também, tá? Ele é um ponto e você tem essa gama de perda de luminosidade conforme você se afasta do centro.
As HQIs trabalham dessa forma, os LEDs também, porém os LEDs, como ficam muito próximos um do outro, você tem intersecção das porcentagens de área de iluminação. E isso facilita muito. Bora! Já quem usa ainda as lâmpadas tubulares tem que entender isso aqui. Eu tinha um rapaz que ele tinha uma própria colocada num canto do aquário, debaixo do AT5. Eu falei, pô, cara, e era o único lugar que ele tinha disponível. Ele não podia pôr nos outros que já estava tudo lotado. Meu coral não vai, Eu fui visitar a casa dele na época, eu olhei e falei, pô, você está com quantos watts tem? 100. Você está usando 40 watts. Não, a lâmpada é de 100. Ela não é 100 em toda a sua extensão. 10% é 100%, 80%, 60%, 40%, 20%. Então vocês precisam observar isso também. Qual área? E mesmo para quem usa luminária LED. No centro, aquele centro está recebendo luz do LED de uma ponta e da outra ponta. Então você tem uma somatória de iluminação. Se você desloca, conforme você vai saindo debaixo dos LEDs, você vai tirando esse fornecimento de luz. Um mero deslocamento do coral da direita para o centro do aquário, de repente faz o coral explodir, crescer, criar cores mais vibrantes, porque ele tem que se proteger do excesso de luz. Né? Ou morrer. Morrer, mas pressupõe que se você deslocou é porque ele já não está bem. E vice-versa, às vezes está no meio, está morrendo, está sofrendo muito estresse de produção, você vai afastando, põe ele mais fundo. Então é necessário usar o consenso. Resumindo, quantidade e qualidade de luz. Qualquer modelo, tipo de luz, de lâmpada serve, desde que atenda as especificações das necessidades da biota que você tem no seu sistema. É isso que você tem que estudar, que pesquisar. Esse coral, qual é o tipo de luz, qual é a quantidade de luz, etc, etc, etc. Bora! Vamos para o segundo item. Conhece esse lugar, hein? Feio, hein? Horrível. O cara mora na frente de uma praia assim e compra sal. Tal de Fábio? Para não ter problema com lítio, para não ter problema com Parasita. né? Bora, então vamos lá. Qualidade da água. Ela começa assim, o que a gente está falando com isso aqui? Vamos falar da água do mar? Bora, vamos. Água do mar, seja ela utilizada doce ou natural. Então, ou ela está assim, e ela vai ficando assim, e ela sai assim, até vai ficando assim. Ok? Perfeito? Então vamos lá, bora. Água natural. Teste da álcool, sabe que você vê o pH, vê qual é a cor que está? Mais ou menos isso mesmo. Uma água azulzinha, tá excelente qualidade, a cor azul. Até perguntaram na palestra aqui anterior, né, que a ozônio, que a água fica azulada. Na verdade, a cor azul, ela é consequência da falta de partículas na água. Quanto mais livre de partículas, mais transparente ela tende para o azul. Algas. Algas. Fica verde por causa da alga, né? A alga é um dos principais, né? O fitoplâncton. Aí ela passa por uma qualidade boa. Até aqui dá para usar em aquário, dá, principalmente se ela estiver bem transparente. Deixa eu decantar, descarta o fundo. O pessoal que mora aí nas praias sabe bem, não vamos entrar em detalhe com isso. Quando ela começa a ficar assim, meio amarrosada, não tem como. Não dá. Se você mora numa praia e a água é assim, não dá para usar essa água no seu aquário. Isso. E tem também que mistura com água do rio, né? Saída de rio, tem todos esses fatores. Até chegar num ponto, Baía da Guanabara, não, tá até pior, né? Bora. Então. Você viu na Baía de Guanabara, uma pesquisa que fizeram lá, acho que foi no Rio que foi lá, e tinha várias espécies. Eu vi. Toda a água poluída, tinha 6 tipos de arraia. A vida não tem jeito. A vida só conhece a vida. Muito coral. A vida só conhece. Se você respira, eu falei isso lá fora agora há pouco. Se você respira, isso mata nós de inveja, dá cibizinho. Se você respira aqui, no Polo Sul, no Polo Norte, no interior, no meio do pasto, na beira da praia em Santos, na beira da praia no Caribe, em São Paulo, é o mesmo ar. Quimicamente falando, são ares diferentes. Se você pegar um copinho de água, um tubo de ensaio, e mandar fazer análise, cada um vai ter a sua composição química. E, no entanto, nós estamos aqui, porque a vida sobrevive, a vida conhece. O coral, ele tem uma resistência muito maior do que o pessoal pensa. É que nem bebê quando nasce. O médico pega assim, vira a cabeça para baixo, vai, aí a mãe pega, porque vai quebrar o braço, vai para o outro lado, né? Vai que vai. Porém, na água do mar a gente tem, visualmente, dá até para a gente ter um padrão de qualidade. Porém, a água doce não. Porque para qualquer um que eu falar, essa água está suja,
Dá para misturar sal, não dá? Ué, tá limpinho. Essa dá para misturar sal para fazer? Mas essa... né? Mas vamos lá. Aí a gente vai pegar e fazer isso aqui. Por favor, eu não quero me ater a nenhuma marca comercial, é apenas para ilustração. Não é o melhor, não é o pior, não é o que serve, não é o que não serve. A pergunta que não quer calar: qual desses, ou de algum que vocês conhecem, pode passar, que vai dar um trato para remover isso? Nenhum. Portanto, não remove, combina, aglutina, reage. Você pode colocar alguma coisa que vai reagir e precipitar. Mas aí se você joga isso no aquário, isso vai acumulando. Isso vai acumulando. Isso vai acumulando. Alberto, meu aquário estava bom por 1 ano, 10 meses, 1 ano e meio. De repente, um tanto de água. Que água que você usa para misturar? Que água que você faz? Bora! Olha só. Curiosidade. Você montou um aquário e você está usando água doce, tanto para TPA, quanto para preparar o sal para repor. Tá? Tanto para repor com TPA preparando o sal, quanto para água evaporada. Você põe na caixa de reposição e coloca. Na primeira semana, se você usar o método que a gente fala para trocar 10% ao mês, tá? Você tem em média, isso aqui são cálculos médios, mas dá para ter uma boa ideia, 10% de um aquário de 100 litros, aqui é considerado um aquário de 100 litros, 10% evapora por semana. E isso vai acumulando. Primeira semana, 10 litros, vai evaporou. A TPA, se você fizer só 10% ao mês, primeira semana, na quinta semana você vai fazer a troca, uma vez por mês, ok? No total, o que você tem? Você adicionou aqui, ó, 20 litros de água doce, 30 litros, 40 litros, 50 litros, 70 litros. Ao final de 8 semanas, você adicionou 100% da água do seu aquário. Aquela água que você colocou quando você montou o aquário, 2 meses depois, ela foi trocada totalmente. Com um detalhe: evaporou H2O, não evaporou sal, não evaporou nitrato, não evaporou sílica, não evaporou fosfato, não evaporou nada, sais minerais, não evaporou nada, só evaporou H2O. Portanto, se você usa isso aqui e não cuida disso que está entrando, a cada 2 meses, você está tirando toda a água e jogando mais comida para quem? Para aquilo que você não quer alimentar. Criatura de Deus, como é que você não vai ter alga se você não cuidar da água de entrada? O Tami já deu a alerta aqui, já avisou tudo desde o início. Controle daquilo que está entrando. Vamos cuidar da causa ao invés do efeito? Não é? Bora! Ok. Isso aqui ó, é um legal, foi um que eu tirei, depois eu posso disponibilizar, vocês pedem para mim no WhatsApp. Tá? No meu canal tem tudo, mostrar mais, tem WhatsApp, tem e-mail, tem tudo. Eu posso mandar essa imagem para vocês. Se já não tiver, porque eu joguei no meu grupo, pessoal, isso é vírus, né? Vírus daquele bem legal. E aqui depois vocês vão ver o tamanho das partículas. Aqui infelizmente a definição não está muito bem, mas tem a areia da praia, o pó de carvão, o tamanho das moléculas de cloretos, o tamanho do vírus, o tamanho de alga, fungo, a bactéria está nesse nível, o tamanho dela, o tamanho da partícula e tudo mais, para que a gente saiba como limpar, né, como tirar. Vamos ver. Os elementos tirados pelo deionizador, que o pessoal usa mais, a maioria usa, né? Resina, não porque a minha resina, TDS, 0. Quando você joga lá, deu TDS 0, significa que você removeu isso aqui, ó, 4% da sujeira que estava na água. O melhor deionizador não vai tirar mais que isso. Isso aqui não fui eu que fiz não, tá? Isso aqui é da Westinghouse, se não me engano, Westinghouse, do setor de tratamento, purificação de água e por aí vai. Então, é isso que ele tira. Ele vai tirar o cloreto, sulfato e tal, que são, né? Que isso fecha por curto e faz o TDS mostrar. Deu liga. Então vamos lá. Retenção dos contaminantes nos purificadores de RO. Perdão, isso aqui é erro de ortografia. É 9, tá? Ele tira 94% da sujeira da água. Tudo isso que você está lendo aqui, ó, passou quando você não usou o reverso osmose. Tudo. Resina não tira nada disso. Magnésio, cobre, níquel, zinco, estrôncio,
Isso aqui é a fórmula da água da torneira, tá? Você vai tirar da água da torneira. Eles fizeram análise e tem só isso aí. Bora. Portanto, purificador de 4 estágios da Springer. Essa é a marca. Membrana, retira as partículas, areia, barro, ferrugem, etc. Carvão ativado, cartucho tal, retira cloro, odores, sabores estranhos. Não estou trabalhando com vocês. Não. Membrana de reversa osmose, que é o que todo mundo não usa, porque é do descarte. Estrangula, você vai diminuir um pouco a eficiência, pode estrangular um pouquinho a saída do descarte. Pega aquela água de descarte, ela é portável. Aliás, a água que sai do reverso osmose também é potável, porque ela está cheia de sais minerais, ela mata a sede. Eu tomo, estou vivo. Mais ou menos, né, Zumbi? E a membrana de reverso osmose, esse descarte, essa água, ela é para você pode cozinhar, você pode fazer um sistema de feedback para uma mangueirinha que leva de volta para a caixa. Posso usar no doce? Eu uso na bateria da loja. Todos os meus aquários de água doce, a vida inteira eu usei a água do descarte. Ela vai ter passado pelo carvão e é muito mais limpa que a água da torneira. Não tem nem o que discutir. Não tem mais Não tem, não tem o que discutir. E por último tem o ionizador. Aqui tira 96, aqui tira 4. Mas Alberto, eu uso só o ionizador? Sempre deu certo, nunca tive problema de água. Vamos passar. Vamos resumir então a sua situação? Uma água de boa aparência, aquela lá da torneira ou aquela que você viu, pode servir para alguns aquários. São esses alguns que contestam isso. Que quando alguém fala, pô, mas eu uso, meu ionizador é muito grande e não dá certo. Mas para outros não serve, porque depende, primeiro, o que você tem, qual a sensibilidade, qual o nível de sensibilidade daquele animal que você tem lá dentro, e do local onde o sistema está montado. Que país você é, que estado, que cidade, que bairro, que rua e que casa. Porque de repente, na entrada da sua casa, tem um furinho no cano que contamina com a sujeira da água da calçada do barro que está lá embaixo, e a casa do vizinho está antes disso, não foi alterada. Então não dá para saber, se está bom ou se não está. Se você tem problema no controle das algas, você tem que investir num purificador de qualidade. Porque é aí que está a causa. Você já resolveu a quantidade e a qualidade de luz, agora você tem que resolver a qualidade da água que está entrando, criatura. Bora. Mocinhos versus vilões. É isso? Controle das algas. Vamos que vamos. Compostos orgânicos, compostos inorgânicos. Quais são a origem dele? De onde vem? Do além? Vai. Aqui, ó. Primeira origem da água que você utilizou, na doce ou natural. Ou veio daqui, ou veio daqui. Primeira origem. Segunda origem. Produtos que você usa para alimentar e suplementar seu aquário. É o Big One, tá? É a minha mão. Muita ração. Pô, isso é básico, né? Básico. Você aprendeu a falar papai não sabe soletrar? Vai aprender a soletrar, filho. Tem que aprender a ler e escrever. Então você precisa saber quanto pôr de alimento. É preciso, não é deixar o bicho subnutrido, hein? Tem que saber alimentar. E isso é o tempo, a experiência, conversa com o pessoal, ok? Suplementação é outro grande problema. E ó, quando eu falo alimentação, em especial quem alimenta coral. Em especial quem alimenta coral. Muito cuidado, muito controle com isso. Porque eu conheço, inclusive, aquários montados há anos que eu tive, nunca dei comida para os meus corais. Eles comiam por feedback, porque eu passava camarãozinho para dar para anêmona, alguma coisa, e sempre ficava aquela poeira orgânica, e eles fagocitam, eles comem isso. Mas assim, coral 95% em média, dos corais que a gente cria normalmente, é luz. É o primeiro item, quantidade e qualidade de luz. Um coral com iluminação, um aquário com iluminação legal, você tem mais de meio caminho andado. Tá? E fezes ou morte dos alimentos, dos habitantes. Cocôzinho dos peixes e peixe morto aqui dentro, né? Só isso? Não. Toda a cadeia alimentar. Toda. Se uma alteração de temperatura brusca ocorreu, não é gama que fala, uma casta de bactérias. Cepa, muito obrigado. Uma cepa de bactérias morre. Um grupo de bactérias morre. Vai virar o quê? Comida para alga.
né? Então, muitas vezes a gente está com esse problema, instabilidade no sistema. De manhã, o cara se preocupa tanto que mora num lugar quente, aí ele resfria o aquário de dia, que era para chegar a 29, vai a 27, 28. Mas à noite vai para 24, 25, 26, e ele não toma ele não toma cuidado de aquecer, para não deixar vazar. Tá? Então, isso é super importante. Existe mais alguma origem? Vai. Substratos. Qualidade da rocha que você está usando, se você usou ou não uma rocha de qualidade, se a rocha está contaminada, se não está. E o tempo. O tempo. Aquela coisa do tal do blindagem, do fosfato e tudo mais, tudo isso pode ser sim fatores. Mas é muito menos provável. Muito menos provável. Até hoje, dentro da experiência que a gente tem, nunca vi nada que fosse resultado disso aqui. Nunca vi. Mas é possível. É possível. Ok? O tempo do aquário muito velho, você foi acumulando, não cuidou daquela água e dá um tal crash. Mas o crash aconteceu porque você não cuidou da água de entrada. Então é preciso tomar esse cuidado. Perguntas? Pensei que eu tinha me livrado dessa parte. Vamos lá. O principal agora. Agora é que vai. Quanto tempo eu tenho aqui para... 10 minutos. 10 minutos. Vamos lá, 10 minutos. Opa, deu um monte. Conta. Vamos lá, gente. Vai lá, Chicão. Você falou questão da... Toda semana eu falo com ele. Não usar muito tempo a lâmpada e o pessoal sempre trocar HQI, T8, T5, 1 ano. Você falou que você não troca. Isso eu entendi. Você troca todo ano? Eu disse que não Não, troca a lâmpada. entendi. Não, ó, é assim, olha que interessante, uma lâmpada HQI que vai sair do mercado, infelizmente, eu tenho uma surpresa para falar para vocês, eu não ia falar, mas eu vou falar sim, eu comentei no meu último vídeo. Nós vamos montar uma praia dentro da minha loja, não vai ser mais uma praia, Big One vai se transformar na Big Beach. Nós teremos, é verdade, é um sonho que nasceu no último capítulo do meu livro, em 1994, eu lembro como se fosse hoje, eu escrevendo o último capítulo do meu livro, 93, na verdade, junho de 93, e eu escrevi aquele sonho de você entrar em casa e ter uma pequena, um atol no meio da sua sala, né? Um lago de praia. É, uma parte interna e externa, um aquapaisagismo mais elaborado, mais legal. E esse desenho eu tenho trabalhado nele há mais de um ano, surgiu antes mesmo de eu imaginar que a gente ia ter esse feedback tão maravilhoso dos seguidores, do pessoal do canal. Então, eu vou pôr as exófitas, assim, eu gosto. Porque o Albert Kluber, ele consome tanto quanto consome a risófila, também vai consumir a mesma coisa, magnésio, vai consumir igual. Ele vai crescer mais durante a semana, você vai e tira. Você não tem aquele aspecto visual, e os olhos não veem, né? Parece que o coração realmente se nega a sentir. Então, você não vê a risófila crescendo, aí você não olha para a risófila e fala, sua filha de Deus perfeita, você roubou o magnésio, você roubou o cálcio, você roubou todas as coisas que eram para os meus corais. A alga faz a mesma coisa, a alga precisa disso tudo para se crescer. Então a lâmpada, eu vou fazer a praia, eu vou fazer ela com iluminação externa, com LED. Vamos trabalhar. Não há ainda no mercado, eu comentei isso, tentaram fazer a iluminação dos eventos da Copa do Mundo do Brasil do Maracanã, instalaram iluminações de LED, os holofotes no campo. Não deu certo. Não conseguiram achar filtro, não conseguiram filmar, ia ficar tudo alterado. Vocês veem quando você tira foto do aquário com o celular, como é que fica a cor com LED. Então a HQI ela ainda vai levar um certo tempo para se substituir, pelo menos no âmbito industrial. E a gente encontra, e existem muitas marcas chinesas, está difícil cada vez mais de encontrar aquelas que a gente receita no canal. E assim, cuidado também com isso, porque se você demora demais para trocar a iluminação, quando você troca a iluminação, castas de bactérias vão morrer, e isso vai causar problema. Mudou. É como se você saísse do Brasil e fosse para o Japão sem fazer a adaptação de fuso horário. Isso num exemplo bem amplo, né? bem largo para vocês entenderem. Mas uma T5, 6 meses é o ideal, 8. HQI 8, 10 meses, não antes disso. LED, eu não tenho conhecimento sobre a deficiência a médio e longo prazo da perda do espectro do LED. É a hora que ela queima. Isso para um foto período de 8 horas. Mas se você puser mais de 8 horas em HQI, meu amigo,
Pois é. Ok. Então, e se você trocar o sistema de iluminação, muita gente falou, pô, Alberto, meu escuro estava bem, eu coloquei a iluminação HQI e está tudo danado aqui, estragando. Eu falei, o universo seria o mesmo. Mudou, você saiu da linha do Equador, foi para o latitude 23, 30 graus, ou você saiu de 30, foi para a linha do Equador. Toda modificação é lenta, gente. Ah, tá com ictio, vou mudar a temperatura. Tá, qual é a temperatura? 27. Põe 29, 28,5, 29. Pus, hoje de manhã fui dormir. Amanhã, acabou, peixe tudo morto. Não dá. Esses animais, eles são resistentes dentro da realidade ambiental que eles... A temperatura no mar oscila assim, mas o que causa o branqueamento é o tal do El Niño, né? Que foi... Há controvérsia sobre a questão do aquecimento global, mas isso porque acontece, é natural, são métodos naturais de preservação, de controle de natalidade. Explosão viral no mar é natural, porque senão a quantidade de pólipos tomaria conta de tudo. Só que a natureza não contava com a ação humana, né, de turismo. Movimenta aquelas praias, né? Invasão de água vermelha, natural. Então, é isso. Próximo. Você comentou no seu livro, né? Que você falou que estava no último capítulo. Então, tem algum projeto de Tem. escrever? Eu tô negociando com o editor a versão digital na íntegra dele, tá? Eu quero ver se até o final do ano eu coloco ela disponível para vender a versão digital. A versão impressa no Brasil, onde você põe no Amazon lá, pesquisa sobre livros de aquário, você acha 4. O meu, do Sérgio Gomes, do Baço, do Tamit. Alguém conhece mais algum em português? E você digita no Amazon The Gulf Reef Aquariums. Tem 6.400 títulos. Gente, é vocês, viu? Estou falando de vocês, criminosos. Se a gente não acordar, se a gente se limitar o nosso mundo à cibernética, ao digital, à internet, vamos ficando para trás. Nos Estados Unidos, todo mundo tem internet e ainda é um dos países do mundo onde mais se vende livros. Não há como. Porque uma vez posto no livro, opa, a responsabilidade é outra. Não dá para ir lá, Ctrl+C, Ctrl+V, acabou e muda o que você escreveu e está resolvido. Não é assim. Está impresso. Para todos sempre. Amém. E aí eu vou lançar a versão digital. E a segunda edição, graças ao feedback do canal, eu comecei a refazer a segunda edição do meu livro, a reescrever, a releitura, e o Rafael está me ajudando de vez em quando lá, e vê, dá tempo, graças a Deus eu não tenho tempo. E eu brinco, né, eu falo, quando você for pedir serviço a alguém, se o cara falar, cara, eu não tenho tempo, espere, é com ele que você tem que fazer. Faz serviço para mim, quando? Pode ser agora? Cuidado. Aquele que tem competência, aquele que trabalha legalzinho, é óbvio que isso não é regra, tá? Existe realmente, tem outros fatores que eu não vou entrar aqui, que já é outra esfera, né? Outra questão de energia, mas enfim. Bora? Água natural. Olha, eu vou responder aqui. 99% talvez das coisas que você me pergunta, água natural. No meu vídeo sobre água natural versus sal marinho, eu não me lembro de nada que me perguntaram sobre isso que não estava no vídeo. Lá dentro. E aqui a gente tem um sério problema de tempo. Né, amigo? Já olharam lá para trás e assim, querendo decorar. I love you, baby.